Ontem à noite, a gente começou vendo alguns personagens do livro de 1 Samuel. E a razão por que nós escolhemos estes personagens é para enfatizar a responsabilidade que nós temos neste mundo de trevas em que nós estamos vivendo. E como dizer, pano de fundo, eu gostaria que vocês olhassem comigo primeiramente em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12, porque estou baseando este trecho para que a gente possa mostrar a importância disto no Velho Testamento e para os dias em que nós estamos vivendo. Em Filipenses capítulo 2 e versículo 12, nós lemos estas palavras. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões. O versículo 15 começa com uma expressão que indica propósito. Para quê? E lê assim, é isto que a gente quer enfatizar esta manhã. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Agora, a pergunta que eu tenho a respeito disto é o seguinte: o que significa brilhar como luzeiros no mundo? Ultimamente tenho procurado trazer à tona das páginas das Escrituras algumas pessoas comuns, que nem a gente, que no seu tempo serviram como luzeiros em meio às trevas de sua época. Ontem nós focamos em Ana e vimos a importância de oração e como esta oração foi usada por Deus para mostrar atenção na pessoa de Samuel. Quando Samuel entra em cena, é apenas um menino, talvez um adolescente. Quando deparamos com ele nas páginas do Velho Testamento. Mas como mesmo menino, ele serviu como luzeiro nas trevas, das densas trevas de sua época. E este fato deveria nos trazer a esperança do pleno século XXI. Isso é que qualquer filho de Deus pode e deve agir como luzeiro em nossos dias. Nossa contemplação de sua vida começa com uma das páginas mais escuras, podemos dizer, das densas trevas na história de Israel. Agora eu quero que vocês abram as suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 3, e nós vamos olhar nos primeiros 3 versículos. Então, 1 Samuel capítulo 3, versículos 1
a 3. Diz assim: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Agora, este é o cenário em que o pequeno Samuel iniciou o seu ministério. Lembra-se de que Ana havia dedicado o pequeno Samuel ao Senhor, e agora encontramos ele ministrando ao Senhor perante Eli, e, segundo o nosso texto, duas coisas chamam a minha atenção de imediato. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Em segundo lugar, as visões não eram frequentes. Agora, uma leitura superficial deste versículo poderia dar a entender que Deus não estava se revelando. Mas não era esse o problema. O problema é que nem a palavra do Senhor e nem as visões do Senhor estavam rompendo, penetrando o cenário daqueles tempos. Estas duas expressões, muito rara e não eram frequentes, são muito fortes. Não indicam que Deus estava silencioso. O problema era que a voz de Deus não estava sendo ouvida. Deus não estava conseguindo penetrar a barreira da resistência da liderança espiritual da época. Era praticamente impossível para Deus ser visto nas visões ou Deus ser ouvido por meio da voz que falava. E cabe a nós perguntarmos o que está acontecendo naqueles dias, ou o que estava acontecendo, desculpe, naqueles dias, que bloqueava as manifestações de Deus. Eu quero fazer você lembrar do que nós vimos ontem à noite, o último versículo do livro de Juízes, pois 1 Samuel aconteceu justamente neste período, no fim do período, e em Juízes 21 e 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Afinal, Samuel veio a existir durante o tempo dos juízes. Ao meu modo de entender, era este o problema. O que estava acontecendo, causando a resistência à palavra de Deus. Vamos encontrar um forte contraste entre a péssima liderança encontrada nos filhos de Eli e a boa liderança que notamos na pessoa de Samuel. Veja alguns versículos comigo. 1 Samuel capítulo 2. Vamos voltar um capítulo. 1 Samuel 2 e versículo 12 diz: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Esta última expressão realmente qualifica o fato que eles eram homens malignos. Eles eram homens malignos porque não se importavam com o Senhor. Agora, o versículo 17 do mesmo capítulo diz: era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor.
Por quê? Porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Esta era a responsabilidade desses homens, cuidar das ofertas do Senhor, junto com seu pai, que era o sumo sacerdote da época. Agora, veja o contraste no versículo 18. De Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, que provavelmente a mãe dele tinha feito para ele. Agora, note bem a diferença. Samuel ministrava diante do Senhor, enquanto os filhos de Eli desprezavam a oferta do Senhor. Temos mais um contraste do versículo 23. O jovem crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Portanto, os sacerdotes, os líderes espirituais da nação, eram caras terríveis. Eles estavam abusando do sistema de sacrifícios, eles estavam roubando as ofertas do Senhor, ou do povo que pertenciam ao Senhor, e mesmo cometendo imoralidade no próprio templo. Como a gente pode ver em 1 Samuel capítulo 2, se depois vocês querem ler o restante daquele trecho. Agora, tudo isto relata sobre atividades contínuas. Não é que de vez em quando eles faziam isto, mas eram atividades contínuas, sem nenhum remorso, sem nenhum arrependimento, refletindo sua rebelião contra o Senhor. Eram cenas terríveis, horríveis, amaldiçoando a Deus, líderes depravados que não se importavam com Deus. Eles não estavam buscando a Deus, consequentemente, nenhuma palavra, nenhuma mensagem de Deus chegava até o povo. Não porque Deus não estava disposto a falar, mas não tinha ninguém disposto a dar ouvidos ao Senhor. Portanto, em primeiro lugar, deparamos com estes líderes que não enxergavam a Deus. Mas o que é verdade desses líderes pode ser verdade de qualquer um de nós. Se não buscarmos a Deus, nós também não veremos a Deus. Se não buscar a Deus, você também não o verá. Mesmo que Deus esteja aguardando ser reconhecido por você. Ele continua não reconhecido porque não estamos buscando a Ele. Deus está disposto a se revelar. Ele está presente. Se apenas o buscássemos, se apenas o enxergássemos e se apenas o reconhecêssemos. E a questão agora é o seguinte: como é que pretendemos enxergá-lo? Como é que pretendemos buscá-lo? Vamos descobrir como. 1 Samuel capítulo 3 e versículo 2. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Esta frase, de costume, me chama a atenção. Fala de uma coisa rotineira, algo que você faz sem pensar. Como é que ele poderia deitar toda noite
no mesmo lugar de costume, sem refletir sobre o fato, puxa, hoje não recebemos nada de Deus, não tivemos nenhuma visão. Mesmo se tivesse, ele não estava com condições de enxergar a visão. Agora, diz também Samuel estava deitado. Mas onde ele estava deitado? Ele estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Não quer dizer que ele estava deitado ao lado da arca, estava simplesmente deitado no templo. No templo havia a arca da aliança. Agora, note a descrição do local de ambos. Tanto no caso de Eli como no caso de Samuel. Onde estavam deitados? Eli estava no seu lugar, na sua cama, no seu quarto, em algum lugar não determinado. O texto é vago, mas Samuel, contudo, o texto deixa bem claro, estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Significante? Com certeza. Samuel estava no lugar onde Deus se revelara na época. Deus se revelava sobre a arca da aliança. Ali estava o seu lugar, Eli, mas o Samuel estava no lugar onde Deus se revelara. Samuel estava onde Deus habitava. Samuel está bem ao lado de Deus, como se fosse. Existe um palpite aqui para nós. O que temos aqui nesta cena é alguém buscando a Deus. Quero que olhemos de novo para os mesmos versículos 2 e 3, e quero que a gente enxergue três coisas que existem entre a menção dos dois lugares, onde estavam deitados, onde Eli estava e onde Samuel estava. Três coisas. Versículo 2. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos, agora, o que ele vai dizer sobre esses olhos? Já começavam a escurecer-se. Até que ponto? A ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Versículo 3. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Três coisas, cujos olhos já começavam a escurecer-se. Segundo lugar, a ponto de não poder ver. E em terceiro lugar, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Em outras palavras, estava se apagando. As trevas começam a invadir, esta cena, indicativo da escuridão espiritual da nação. Ninguém estava buscando a Deus, apenas o pequeno Samuel. Agora, levando em consideração as descrições desse trecho, e pensando onde Samuel resolveu deitar-se perto da arca do Senhor, mostra que existia uma luzinha no fim do túnel, ainda existia a possibilidade de esperar algo da parte de Deus. A sorte de Eli e a sorte de Samuel estão se cruzando por estarem indo em direções opostas. Enquanto na situação de Eli, a luz está se apagando,
a luz está se acendendo na situação de Samuel. Como é que podemos nos tornar como Samuel? A resposta se encontra nos versículos 4 e 5. Versículo 4 diz: o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você. Vá deitar. Ele foi e se deitou. Agora veja bem essas palavras de Samuel. No fim de versículo 4, eis-me aqui. Estas três palavras, eis-me aqui, merecem a nossa atenção, pois elas nos introduzem ao papel de Samuel na história. As primeiras três palavras que Samuel fala nesta fase da história, eis-me aqui, são significantes. Suas primeiras palavras registradas. Lembra que Ana havia dito: se o Senhor me conceder um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor, para que ele possa servir ao Senhor. E você vê a disponibilidade dele, que quando primeiramente foi chamado, ele respondeu: eis-me aqui. O que significam essas três palavras? Significam que Samuel estava dizendo: eu estou aqui à sua disposição. Eu estou disposto. Eu estou pronto. Seja qual for a tarefa, ele foi levado para o templo pela mãe a fim de que ele pudesse servir. E o que ele está dizendo nesses versículos é que eu estou às suas ordens, ó Deus. O único problema, nesta altura, é que Samuel não sabia quem estava chamando por ele. Portanto, quando ele ouviu o seu nome sendo chamado, ele correu para onde estava Eli. Note bem, ele correu. Samuel não estava sentado na cama nesta altura, esfregando os olhos, tentando se acordar. Nada disso. Ele correu e disse: eis-me aqui. 4 vezes Samuel responde com esta resposta. A resposta sendo: eis-me aqui. Porém, no versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Agora, sozinha, esta frase é uma afirmação. Está dizendo que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Isso não quer dizer que ele não teve conhecimento do Senhor. Samuel até agora nunca teve uma experiência própria, nunca teve uma experiência pessoal com o Senhor. O Senhor nunca tinha falado com ele pessoalmente. E a segunda parte do versículo explica por quê. Diz: e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Esta é a explicação da afirmação, porque ele não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Mas veja a diferença entre a descrição dos filhos de Eli e Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, os filhos de Eli, agindo como se não conhecessem o Senhor, não se importavam com o Senhor. Agora, deixe-me dizer isto. Ignorar-se de Deus é algo
catastrófico. A mesma coisa ocorre também na nossa vida quando Deus é ignorado, pois o resultado é desastre espiritual. Eu creio que a gente está vendo isto em toda parte do nosso vasto mundo hoje em dia, onde Deus tem sido colocado de lado, ele foi ausentado de qualquer cena da vida das pessoas. Quando você, especialmente como um filho de Deus, você se ignora de Deus, você perde a bênção, você perde a alegria, você perde o gozo, você perde a possibilidade de se realizar na presença de Deus. Entramos em colapso total, espiritualmente falando. Eu louvo a Deus, pois Deus tem nos dado líderes espirituais que têm servido de modelos do que significa buscar a Deus. E por meio da palavra, principalmente. A minha oração e a nossa oração deveria ser que Deus continue levantando líderes assim nas próximas gerações, se Cristo ainda não vier para nos buscar. Agora, estamos diante de uma fase nova neste capítulo. A segunda fase é esta. Um menino que busca o Senhor. Vimos, em primeiro lugar, os líderes que não se interessavam por Deus. Agora nós temos um menino que busca o Senhor. É o que Deus almeja de cada filho seu. Que busquemos a Ele. Isso era verdade de Samuel. Ele estava aberto para escutar. Ele estava disposto a ver. Ele estava pronto para ouvir. Ele estava buscando a Deus. Portanto, temos um menino que quer enxergar. Um menino que quer ver. Sabe, mesmo que Deus já tenha se revelado a nós em sua palavra, conhecendo a Ele não acontece de forma automática, a não ser que nós o busquemos. Deus tem feito a sua parte. Ele tem se revelado. Agora, a bola está no nosso lado da rede. Nós temos que estar dispostos. Nós temos que estar abertos. Nós temos que ser ensináveis. Nós temos que estar na escuta. Nós temos que estar buscando a Deus. 4 vezes nesse capítulo, Deus chama por Samuel. No capítulo 3, versículos 4, 6, 8 e 10. Deus está procurando penetrar as densas trevas da época, tentando vencer a resistência. Será que estamos na escuta? Será que estamos buscando a Deus? A 4ª vez que Deus chama, Samuel responde com alguma orientação da parte de Eli. Versículo 10 diz: Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Ainda bem que ali tinha a coragem de dizer isto para o pequeno Samuel, que ele falasse essas palavras. Fala, porque o teu servo ouve. Desta vez, Samuel, quando Deus chamou, ele não se levantou. Ele não correu. Ele sabe quem está chamando agora.
Ele está escutando, ele está na escuta. Ele não precisava sair do lugar, provavelmente ainda estava deitado de costas na sua cama. E deixe-me dizer isto, quando Deus fala, nós deveríamos estar dando ouvidos. Esta é a reação que o Senhor espera de nós. Veja bem, não existe aqui nenhum diálogo com o Senhor. Samuel está ouvindo, apenas ouvindo. E ele ouve até versículo 14. A única coisa que é registrada nesse trecho, em termos de fala dos lábios de Samuel, é: fala o que o teu servo ouve. Quero fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você falou assim? Fala o que o teu servo ouve. Quando o Senhor fala, será que nós damos ouvidos a Ele? Bem, vamos continuar no nosso trecho. Não vou ler os versículos 11 a 14, apenas revelar o seu conteúdo. O que o Senhor tem a dizer ao pequeno Samuel nesta visita celestial durante a noite tem a ver com o fim iminente de Eli e sua família. É a consequência do grande mal que eles vinham praticando. O Senhor daria fim a Eli e seus filhos, removendo-os completamente de seu papel de liderança. Agora, na manhã seguinte, ele pergunta a Samuel o que o Senhor havia dito a ele durante a noite. Agora, o que segue é algo que, se tivesse acontecido conosco, a gente gostaria de sumir do mapa, não? Agora não tem escapatória. Tanto Eli, creio eu, temia este momento, como o pequeno Samuel temia que falar o que ele ouviu. Então, Samuel conta tudo para Eli. Versículo 18 diz, então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. Muito difícil para um adolescente virar para uma pessoa que representa um indivíduo idoso e dizer o que ele tinha que dizer. E ali disse, ele é o Senhor, que ele fala o que achar melhor. Antes que a gente olhe o que acontece em seguida, e provavelmente alguns anos depois, quero que note o que aconteceu nos versículos 19 a 21. Versículo 19 diz, Samuel crescia, não só fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse na terra. Versículo 20 diz, todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O termo profeta, normalmente a gente só pensa num profeta como sendo alguém que está prevendo o futuro. Mas a principal função de um profeta do Velho Testamento era simplesmente proferir a palavra do Senhor. Não era predizer o futuro, isto eles faziam, mas na maioria do tempo eles estavam simplesmente proferindo as palavras do Senhor. Você vê essas expressões no Velho Testamento, a palavra do Senhor veio a fulano, a Beltrano. O Senhor continuou, versículo 21, o Senhor continuou a aparecer em Siló
Porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Agora veja bem, compare isto com o que estava acontecendo no primeiro versículo, onde a palavra do Senhor era muito rara, onde as visões do Senhor eram raras. Agora, por causa de um menino que respondeu positivamente diante do Senhor, o Senhor continuou a aparecer em Siló. Porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Notou os dois verbos nesse último versículo? O Senhor continuou a aparecer e o Senhor se manifestava a Samuel. Pode haver uma liderança que não enxerga, mas devido ao fato que existe um rapaz, um adolescente que quer enxergar, sempre terá o Senhor que quer se revelar por intermédio de sua palavra. Agora, a terceira coisa que eu quero que a gente esteja vendo nesse trecho. Nós temos um Senhor agora que quer ser visto. Finalmente, Deus conseguiu penetrar as densas trevas da época para fazer com que a sua palavra chegasse aos ouvidos do povo. Agora, ouça isto com cuidado. Quando buscamos ao Senhor em sua palavra, nós vamos vê-lo na palavra. Observe algo importante. Esta é a única vez que o Senhor aparece e se revela nos dois livros de 1º e 2º Samuel. Deixe-me repetir isto. Isso é de suma importância. Esta é a única vez que o Senhor aparece e se revela nos dois livros de 1º e 2º Samuel. É como se Deus estivesse falando pela última vez. E se ele conseguir captar os ouvidos de Samuel, então ele sabe que ele vai ter alguém que vai transmitir esta palavra. Por que será? É devido ao fato que havia uma única pessoa que estava disposta a dar ouvidos. Disposta a ver e disposta a dizer: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Eis-me aqui, uma única pessoa, um menino, aliás, buscando o Senhor. E existe mais uma coisa que o Senhor quer que observemos aqui no versículo 19. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Agora, a construção desta sentença é um pouco vaga. A gente fica querendo saber se são as palavras de Samuel que não caem por terra ou se são as palavras do Senhor que não caem por terra. Agora, eu creio que se referem às palavras do Senhor. Eu vou dizer por que penso assim. A palavra do Senhor que recebe ênfase no trecho inteiro. 5 vezes temos visto isto nesse trecho. A única coisa que Samuel está dizendo é: eis-me aqui, Senhor, fale, porque teu servo ouve. Portanto, ao chegarmos no versículo 19, a óbvia conclusão é que são as palavras do Senhor. Não pode ser outra coisa. Tem que ser a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta. Quando o Senhor fala com você por intermédio da palavra, as suas palavras caem por terra?
Ou será que você está dizendo, fale, Senhor, porque o teu servo ouve? Em 1 Samuel, é a palavra do Senhor que procura romper o silêncio da época. E finalmente rompe. Por quê? Porque havia um menino com um ouvido aberto, com olhos que enxergam, e porque ele estava disposto a dizer, eis-me aqui. E não vai ser nada diferente em nosso caso. Quando o Senhor fala o que é esperado de nós, de fato, a única coisa que é esperada de nós é dizer, eis-me aqui. Quando temos buscado o Senhor, como fez o Samuel, o pequeno Samuel, a palavra do Senhor rompe o silêncio. Isto, o mandato do Senhor, deveria ser o caso não somente no caso dos líderes cristãos, mas sim de todos os filhos do Senhor. Deus quer falar conosco hoje em dia, e Ele só fala por intermédio de sua palavra. O resultado de agir desta maneira é o que acontece no versículo final do nosso trecho. Versículo 21. O Senhor continuou a aparecer em Siló. Porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Eu vou dizer isto, irmãos. Se qualquer um de vocês está aberto para ouvir a palavra do Senhor, e ele sabe que ele tem alguém cujos ouvidos estão atentos à sua palavra, o Senhor continua a aparecer a nós. Ele continua se manifestando a nós por meio da palavra do Senhor. Existe uma sequência muito interessante. Olhe comigo somente por um instante em 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. Diz assim, a palavra de Samuel veio a todo o Israel. Agora sim, o que temos aqui é a palavra de Samuel. A palavra do Senhor estava em 1 Samuel 3. E agora, em capítulo 4, esta mesma palavra do Senhor se torna a palavra de Samuel. Como resultado disto, Samuel se torna um luzeiro num mundo banhado em trevas espirituais. Samuel se torna o canal, o conduíte, mediante quem a palavra do Senhor chega à nação de Israel. Em outras palavras, uma bênção é derramada sobre a nação inteira por causa da única pessoa que disse, eis-me aqui, Senhor. Samuel nos ensina, se é que nós queremos ser usados por Deus, como luzeiros neste mundo banhado em trevas, temos que buscá-lo por meio de sua palavra. Quero terminar esta mensagem citando as mesmas palavras que destaquei no início, tiradas de Filipenses. Sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, assim preservando a palavra da vida. Meus queridos irmãos, se tiver alguém que não está acostumado a ler e refletir e meditar na palavra todos os dias, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que vocês adquirissem, mesmo através da internet, um plano de leitura das Sagradas Escrituras, para que você esteja diariamente
na palavra, para que você esteja dizendo: eis-me aqui, Senhor, fale ao meu coração por intermédio da tua palavra. E você ficará surpreendido do que Deus é capaz de fazer por intermédio de você e por intermédio de sua palavra. Que a sua palavra se torna a palavra do Senhor nos dias em que nós estamos vivendo. Que Deus possa nos abençoar. Gostaria de terminar com uma palavra de oração. Ó Deus, nós estamos vivendo numa época assim, quando a tua palavra é muito rara. É tão difícil ouvir hoje em dia uma palavra do Senhor. Nós queremos, ó Deus, que tu estejas nos abrindo os olhos e abrindo os ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra e ver o Senhor na tua palavra, para que isto venha a ser o foco da nossa atenção, para que possamos viver à luz das Escrituras e nos tornar luzeiros nas densas trevas do nosso mundo, para que possamos ter um impacto sobre os nossos tempos. Pedimos a tua bênção sobre a tua palavra esta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.